Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. O governo federal anuncia o lançamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, para novembro, mas não diz de onde é que vai tirar o dinheiro. Enquanto isso, a CPI da pandemia apresenta o relatório final da comissão e apresenta indícios contra o presidente Jair Bolsonaro e indício de incitação à violência nos filhos do presidente da República. Você vai ver também um vulcão entra em erupção no Japão. No Recife, manifestantes protestam por moradia na zona sul da cidade. Após a eliminação na pré-copa do Nordeste, torcedores do Santa Cruz tocam terror e causam tumulto e confusão na Arena de Pernambuco. E o clube pode vir a ser punido nas disputas estaduais e até no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. E ainda, após ser atropelado por um carro dirigido por uma motorista de aplicativo no Recife, um cavalo deverá vir a ser sacrificado. Boa noite para você. Um cavalo foi atropelado hoje no viaduto Capitão Temudo, no Recife, na zona sul do Recife. Isso aconteceu no começo da manhã desta quarta-feira. Uma motorista de aplicativo estava dirigindo um carro quando o animal apareceu em sua frente e acabou cometendo o acidente. Por cerca de 1 hora, o cavalo, ainda vivo, estava na pista e, por conta da presença do animal atropelado no local, houve um congestionamento para que os motoristas pudessem ter acesso ao bairro de Boa Viagem, à área sul da capital pernambucana. A prefeitura do Recife chegou ali por volta de 10 para as 7 horas da manhã, para poder retirar o cavalo do local, e o animal foi retirado. O cavalo que foi acidentado deverá ser sacrificado pela prefeitura do Recife. O trânsito voltaria ao normal poucas horas depois. Essas são imagens do ponto direto e exclusivas feitas cerca de 2 horas depois que o animal foi retirado da pista do viaduto Capitão Temudo. Bom, aquela região ali da ilha de Joana Bezerra é cercada pela comunidade do Coque, mais precisamente. Para você poder entender um pouco melhor que é a localização. Nessa região, animais de diversos tipos, galinhas, porcos, cavalos, eles ficam soltos. Não tem dono e eles ficam circulando soltos pela comunidade, pelas ruas, pelas vielas e até pelo viaduto, como vocês puderam perceber aí nesse assunto. Bom, logo depois que a gente fez as imagens do viaduto Capitão Temudo, fomos até a estação terminal integrado de ônibus e passageiros da Joana Bezerra. Em frente aos portões de entrada e saída do terminal para os ônibus, existe um terreno. Como você pode perceber nessas outras imagens que estamos rodando agora, existe um outro terreno onde ali existe umas cocheiras onde cavalos, porcos se amontoam ali, aves também, né? Um local bastante sujo, com um mau cheiro insuportável. Algumas pessoas, geralmente segundo moradores da comunidade relataram pra gente, são pessoas usuárias de drogas, frequentam aquele local. E os animais acabam ficando soltos ali. O acidente de hoje não é nada mais nada menos que o retrato de algo muito mais grave que está na comunidade do Coque e que está presente em várias comunidades do Recife e do Brasil, onde a falta de assistência das autoridades
se faz presente, onde se a Prefeitura do Recife cuidasse da região, com certeza que o abandono, o retrato de miséria não estaria dessa situação. Por quê? O retrato de miséria? Sim, porque infelizmente a gente percebe nessa região que não há uma assistência da prefeitura para poder cuidar dessas pessoas que estão ali, estariam jogadas, né, vamos dizer assim, hipoteticamente, na visão da prefeitura, abandonadas. A prefeitura não cuida desse tipo dessas pessoas. Por mais que tenha um local de assistência, né, do outro lado dos trilhos do trem, com paz, mas as pessoas, elas não são incentivadas, elas não são procuradas para procurar uma melhora para si. Falta esse esforço da Prefeitura do Recife para poder fazer isso, porque o acidente do cavalo de hoje mostrou esse retrato da comunidade, de que a comunidade está passando por uma situação delicada nesse quesito de assistência da Prefeitura do Recife, e é isso que precisa ser melhorado o mais rápido possível. Outro fator que mostra a ausência do poder público no quesito de assistência para a população aconteceu hoje na zona sul da cidade, ali próximo ao Aeroporto Internacional dos Guararapes. Manifestantes se juntaram numa avenida movimentada que dá acesso da Avenida Domingos Ferreira até a Mascarenhas de Moraes, que fica ao aeroporto do Recife, fizeram um protesto exigindo assistência da Prefeitura do Recife sobre uma possível reintegração de posse num terreno que estaria programado para acontecer nesta quinta-feira. No terreno está presente cerca de 300 famílias que não têm mais para onde ir. E a reintegração de posse colocariam essas pessoas na rua, de acordo com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que organizou a manifestação. O protesto, ele aconteceu hoje pela manhã, interditou a via, e a Prefeitura do Recife, segundo o MTST, foi procurada para discutir sobre a ação, mas até agora nada fizeram e não se manifestaram sobre este assunto. Mais um retrato de que a Prefeitura do Recife não está fazendo o seu papel de gestão pública em poder dar assistência aos seus moradores. Coisa que nas eleições do ano passado o atual prefeito disse que iria fazer. A seguir, você vai ver o relatório final da CPI da pandemia foi apresentado nesta quarta-feira, mesmo dia que o governo anunciou o lançamento do programa que vai substituir o Bolsa Família a partir de novembro, mas não falou de onde é que vai vir os recursos para o pagamento do programa social. A gente volta já. De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde em parceria com a CNN Brasil, nas últimas 24 horas, o nosso país teve 373 mortes e 15.610 novos casos registrados de Covid-19 em nosso território. No total, o país tem 604.228 mortes provocadas pela Covid e 21.680.489 diagnósticos positivos de novo coronavírus desde o começo da crise pandêmica no final de fevereiro do ano passado. Hoje foi a divulgação do relatório final da CPI da pandemia. Os integrantes da liderança da Comissão Parlamentar de Inquérito que analisou e investigou as irregularidades do governo federal durante sua gestão na pandemia
apresentou ao menos 68 nomes. Houve uma redução ontem, até ontem iriam ser apresentados 72 e agora foram apresentados 68 nomes. Integrantes, pessoas que são políticos, empresários, ministros e ex-ministros e inclusive o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. A lista da CPI da pandemia foi lida hoje pelo relator Renan Calheiros na comissão e deverá ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da União deverá aprovar o relatório que foi apresentado nesta quarta-feira pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O presidente Jair Bolsonaro estava sendo indiciado por 11 crimes durante a sua gestão na pandemia, incluindo aí homicídio e genocídio de indígenas. Estes 2 indícios foram retirados do relatório, que, de acordo com o presidente da comissão, Omar Aziz, não houve consenso entre os parlamentares para poder manter esses 2 indícios contra o presidente da República no relatório. Também no relatório estão presentes nomes como os dos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, Dionix Lorenzoni e o ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto. Também estão presentes no relatório da CPI da pandemia integrantes do chamado Gabinete Paralelo, como por exemplo o dos empresários Luciano Hang e Carlos Wizard. Os 2 disseram que estão sendo responsabilizados por crimes que não cometeram durante a gestão da pandemia. Você vai ver agora o discurso do relator da CPI, Renan Calheiros, que falou dos detalhes deste relatório que foi divulgado nesta quarta-feira. O governo federal tinha ciência da alta probabilidade de colapso do sistema de saúde amazonense, inclusive com carência de insumos necessários ao funcionamento das atividades hospitalares. Surpreende, todavia, senhores senadores, que a pasta da saúde tem optado por adotar orientações de intervenção precoce para a Covid-19, para lidar com o então caos sanitário, a despeito da inexistência de lastro científico que justificasse a sua adoção como política pública prioritária. Essas ações e omissões revelaram que, a um só tempo, o povo amazonense foi deixado à própria sorte e serviu de cobaia para experimentos desumanos. Outra descoberta da Comissão Parlamentar de Inquérito foi a existência de diversas irregularidades e crimes envolvendo a aquisição de vacinas, o que, senador Omar Aziz, descortinou um esquema de corrupção nunca visto dentro do Ministério da Saúde, para além da criminosa negligência quanto à proteção da vida e da saúde dos brasileiros. Havia interesses escusos permeando as ações de autoridades federais durante a pandemia. O processo de compra da vacina Covaxin foi o primeiro que chamou a atenção desta comissão parlamentar de inquérito, pois apresentou, senhores senadores, vários vícios, mas, curiosamente, foi marcado pela celeridade exigida pelo então secretário executivo, Élcio Franco, tanto nas tratativas como na conclusão, feitas com uma empresa intermediária, a precisa comercialização de medicamentos, o que contrastou com o desinteresse e a falta de urgência na contratação das vacinas da Pfizer, Moderna, Janssen e Coronavac, mais baratas e com procedimentos de segurança e eficácia mais transparentes. Ou seja, na prática e em português claro, o governo optou por comprar vacina a atravessadores, sem controle rígido do compliance, enquanto as empresas farmacêuticas renomadas no Brasil e internacionalmente, que tinham rígidos filtros de compliance, eram colocadas de lado para favorecer a negociação com esses
atravessadores e aproveitadores. Integrantes governistas disseram que as acusações não têm Integrantes governistas disseram que as acusações não têm cabimento e nem fundamento e disseram que o relatório da CPI da pandemia tem mais o intuito de mostrar interesse eleitoreiro do que interesse investigativo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que não vai se intimidar com o relatório. Bom, ontem houve o jogo das pré-eliminatórias para a Copa do Nordeste de 2022. E o Santa Cruz jogou contra o Floresta. Na Arena de Pernambuco, com a presença dos torcedores tricolores, o time se apresentou. E o jogo, no final, terminou empatado em 3-3. Porém, o empate era uma vantagem do Floresta, que acabou conquistando a vaga. E o terceiro gol, o terceiro gol do Floresta, o último da partida, que já foi feito nos acréscimos do segundo tempo, foi por uma falha grotesca do time tricolor pernambucano. Com isso, o Santa Cruz, ano que vem, só vai ter o Campeonato Pernambucano e o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, a Série D, que foi rebaixada este ano, para poder disputar. Nem a Copa do Brasil o Santa vai estar presente. Revoltados, alguns torcedores invadiram o campo da Arena de Pernambuco, depredaram algumas estruturas de vidro da arquibancada e também criaram a maior confusão. Tentaram invadir até o vestiário do time na Arena de Pernambuco. A polícia escoltou o ônibus da delegação do Santa Cruz, que não foi para o estádio do Arruda, zona norte do Recife, por medo de novos riscos de agressões que estariam vindo a ter esses rumores circulando nesta madrugada, que poderiam vir a acontecer lá na sede do clube. Com isso, o ônibus foi para a garagem de uma empresa de ônibus, e de lá, os atletas e a delegação voltaram para suas respectivas casas de táxi. Uma integrante da direção executiva do Santa Cruz chegou a ser agredida por um homem. Ela prestou depoimento à polícia e o homem foi indiciado, mas vai responder à agressão em liberdade. A confusão que aconteceu na Arena de Pernambuco com os torcedores do Santa Cruz já tem uma ação certa. O clube vai vir a ser punido. A Copa do Nordeste é um torneio comandado pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, um torneio considerado nacional. E há o risco do Santa Cruz sofrer punições como perda do mando de campo, proibição da torcida nas partidas durante o Brasileirão da Série D. A Federação Pernambucana de Futebol, a FPF, disse que a CBF pode já punir o Santa Cruz de atuar em jogos pelo Campeonato Pernambucano, já que durante a partida contra o Floresta ontem à noite não havia presença de segurança nem policiais no gramado para poder dar assistência aos jogadores dos dois clubes e também a própria comissão arbitrária da partida, que tem como o árbitro do Rio Grande do Norte, que relatou na sua súmula que enviou para a CBF toda a confusão que aconteceu. Lamentável a atitude destes tidos, como torcedores do Santa Cruz. A seguir você vai ver o lançamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. Mas qual vai ser a fonte dos recursos para pagar o programa social? O governo não disse, e os detalhes você vai ter já já.
cantor MC Kevin do Recife foi indiciado nesta quarta-feira por se envolver em um suposto homicídio ocorrido em 2018. O cantor foi preso no dia 12 de outubro, flagrado numa blitz. Ele se envolveu numa confusão numa blitz e acabou sendo preso. O artista de funk da capital pernambucana, ele agora tem mais uma questão a responder perante a justiça. A defesa do cantor diz que ele é inocente nesta acusação do homicídio em 2018 e que vai provar na justiça a inocência do artista. Bom, o governo federal lançou hoje o Auxílio Brasil, programa que deverá substituir o Bolsa Família. A data de lançamento foi anunciada, novembro. Mas de onde é que vai sair os recursos para pagar o programa social? Isso o governo não falou. E o Auxílio Brasil, por conta justamente disso, deste risco fiscal que ele poderá vir a ser criado no governo federal, foi o responsável pela derrubada do índice da Bolsa de Valores de São Paulo e também da disparada do valor do dólar. Tudo isso ontem. No começo da pandemia, viabilizado mais uma vez entre o entendimento entre o governo do presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional, que ambos não faltaram aos brasileiros, auxílio emergencial que em tempo recorde conseguiu, de forma eficaz, atender a quase metade da população brasileira, auxílio emergencial que fez chegar aos brasileiros mais necessitados, assim como aqueles que tiveram suas atividades afetadas por ocasião do enfrentamento à pandemia do Covid-19, executou cerca de 359 bilhões de reais nesse período de 2020 e 2021. Tivemos 2 etapas do auxílio no ano passado. Esse ano, o auxílio voltou a ser pago por 4 meses no mês de abril e foi estendido por mais 3 parcelas, finalizando, portanto, agora em outubro. Desta maneira, estamos chegando, agora no mês de outubro, ao final do auxílio emergencial, que serviu para oferecer o mínimo de dignidade e auxiliar a milhões de brasileiros a sustentarem suas famílias, muitos dos brasileiros que estiveram, inclusive, impedidos de poder atuar dentro de suas vidas profissionais e fazer jus às necessidades de suas famílias. A partir do mês de novembro, iniciaremos a execução do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um avanço no que tange ao programa de transferência de renda. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que, dessa maneira, possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social, oferecendo possibilidades e estímulo a esses brasileiros para que possam, sim, encontrar melhor qualidade de vida, como é o caso da integração aqui das políticas relacionadas à primeira infância, das políticas relacionadas ao combate à insegurança alimentar e nutricional, através do Alimenta Brasil, que será reforçado e, sem dúvida nenhuma, terá um grande êxito, inclusive com muitos quesitos de regulamentação, para que nós possamos não apenas fortalecer a atividade da agricultura familiar, melhorar a logística e a distribuição desses alimentos, garantir a compra da produção desses agricultores, mas como também atuar na diminuição do desperdício no Brasil, que chega a mais de 30% de tudo que é produzido, sem considerar as perdas, e, portanto, tem muito que ser feito no quesito de segurança alimentar e nutricional, pois esse continua sendo um grande desafio para um país que alimenta 1 em cada 5 cidadãos, 1 em cada 5 pratos de comida oferecido no planeta, 1 vem do Brasil. Então, portanto, não é admissível que o Brasil ainda
encontre tantas situações como essa no quesito da insegurança alimentar e nutricional. A iniciativa de lançar um programa social para dar assistência, né, aos mais pobres é louvável. Mas isso, como qualquer outra prática governista, deve ser feita com responsabilidade. E é isso que o governo federal aparentemente não está tendo. E uma última notícia: o Senado Federal ontem aprovou um projeto de lei para, em 5 anos, pagar um auxílio aos brasileiros cadastrados no CadÚnico para comprar botijões de gás. O chamado Auxílio Gás deverá ter o seu texto enviado para a Câmara dos Deputados para aprovação. Caso seja aprovado, deverá seguir para a sanção da Presidência da República. O Auxílio Gás deverá ser aplicado nos brasileiros cadastrados no CadÚnico, mas não para todos, somente para aqueles que compõem uma família ou que têm uma renda mensal de até meio salário mínimo ou menor, que possa estar incapacitado de conseguir pagar um botijão de gás. Isso no salário mínimo nacional, hein? E também deverá ser priorizados mulheres que estariam com medidas protetivas graves e urgentes contra seus companheiros em atividade, em vigor na justiça. O Expresso Direto de hoje fica por aqui. Outras notícias você vai ter amanhã na edição do Expresso de amanhã. E se você não seguiu o nosso Ponto da Notícia, siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e em nosso Twitter. Para você, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.